Olá, vamos agora para... Meu nome é Ângela, né? Sou professora de Administração Pública e com nossa disciplina Administração Pública, vamos para a aula 4, certo? Quarta aula. Então, vamos dar continuidade da reforma, certo? Estatal. Agora vamos... Só um minuto. Brasil de Todos. O que é esse Brasil de Todos? Né? Que foi criado lá no Partido dos Trabalhadores. Assumiu o comando do governo federal, propondo um modelo gestão institulado como Brasil de Todos, que foi a eleição presidencial de 2002, certo? Que questionou muitos métodos empregados na gestão anterior, que é de Fernando Henrique Cardoso, aumentando-se que o diagnóstico contido no plano direto da reforma do aparelho do Estado, documento elaborado em 1995, certo? Que deu sustento teórico nas reformas da era do FHC. Era equivocada considerar o Estado como um problema, como um elemento causador da crise pela qual o país estava atravessando, que foi muitas empresas privatizadas no tempo do governo do FHC, certo? Então, que teve no próximo governo, teve o que? Uma crise pela qual o país atravessava muitos problemas, certo? O novo enfoque trata o Estado como parte da solução, com um elemento que pode, de fato, recolocar o país no caminho do desenvolvimento econômico. Contínua busca não se de advogar retorno das formas burocráticas. Pelo contrário, continua a busca de melhorias da gestão pública, incorporando-se em grandes medidas a visão de serviços públicos orientada aos cidadãos, certo? Então, você vê que aborda muito ao servidor público, certo? Então, o tema da reforma do Estado sendo lugar chamada reconstrução do Estado, operando mediante a recomposição da força de trabalho, modificações na legislação estabelecida da parceria. O fato em que a administração pública brasileira continua, nos dias atuais, suas trajetórias em direção a uma administração pública gerencial, mais apta a responder os novos desafios, colocando um mundo em constantes transformações. Novas modalidades. A administração do Brasil é o quê? Como consequência das reformas implementadas aos anos 90. Surgindo no panorama das organizações governamentais novas variedades, como quem reflete as novas concepções da administração pública brasileira, as quais passam a descrever a seguir, que é as agências reguladoras, certo? As agências reguladoras, o tempo da reforma do Estado pode ser chamado a reconstrução do Estado. Foi reconstruído todo esse Estado, certo? Novas modalidades da administração do Brasil, como consequência da reforma implementada nos anos 90, né, que surgiu no panorama as organizações governamentais. Novas variedades que refletem as novas concepções da administração pública brasileira, as quais passam a descrever as seguintes. Quais são? Agências que são as agências reguladoras. Quais são essas agências reguladoras? A Agência Nacional do Petróleo, a ANP, certo? Que aí começou o quê? A regular o Estado. A Agência Nacional de Telecomunicação, a Anatel, que isso ficou privatizado nessa divisão de poderes. Elas ficaram privatizadas e reguladas. A Agência Nacional da Energia Elétrica, a ANEEL. A Agência Nacional de Águas, a ANA. A Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS. Certo? São agências executivas
Trata-se de uma qualificação especial que pode ser conferida pelo Poder Executivo nas autarquias e fundações públicas que sejam responsáveis por atividades e serviços exclusivos de Estado, que celebrem contratação de gestão com o respectivo ministério supervisionado. Prévios requisitos que tais entidades deverão obedecer para poder se qualificar com agências executivas: periodicidade mínima de 1 ano, estabelecendo os objetivos e metas, respectivos indicadores de desempenho de entidades, recursos necessários e critérios, instrumentos para a avaliação do desempenho, certo? A instituição como agência executiva ocorre por uma adesão, ou seja, por iniciativa do próprio órgão que pretende obter tal qualificação em comum com o ministério responsável. Então, cada um ficava responsável por cada órgão. As organizações sociais não se constituem em figuras jurídicas novas, porém trata-se de inovação institucional. As organizações sociais são entidades paraestatais, dotadas de responsabilidade jurídica e de direito privado, fins lucrativos, cujas atividades estatais sejam dirigidas ao ensino, o desenvolvimento tecnológico, a pesquisa científica, a proteção e a preservação do meio ambiente, cultura e saúde. Certo? A lei 9.649/98 prevê os requisitos que tais entidades deverão obedecer para poder se qualificar com agências executivas periódicas mínimas de 1 ano, estabelecendo de objetivos e metas, respectivos indicadores de desempenho da entidade, recursos necessários e critérios de instrumento para avaliação do desempenho. Quais são? Que é a assistência social, a promoção gratuita de educação ou da saúde, a cultura, dos voluntariados, tudo isso faz parte, certo? Esse instrumento próprio para a qualificação dessas entidades, que necessitam ainda ter uma finalidade cidadão pela referência à lei, por exemplo, a assistência social, a promoção gratuita da educação ou da saúde, da segurança alimentar, da nutricional, da cultura, do voluntariado, a qualificação do OCIP. É muito semelhante ao caso das organizações sociais, mas difere o quê? Basicamente em função estrutura constitucional, o termo de parceria, da exigência de documentação contábil física, e ainda em razão à participação de agências públicas nas estruturas das entidades. O desafio da gestão pública no mundo contemporâneo, que é a administração direta, os processos administrativos, a autarquia, a fundação, a empresas públicas, sociedade, economia mista, criação de leis específicas, tudo isso é um desafio muito grande, certo? As organizações sociais é o quê? É a função de cada organização, que é o desafio, que é a transformação em cursos no mundo contemporâneo, que provoca incerteza no ambiente. Também estão gerando novas oportunidades e impulsionavam avanço nos setores privados e públicos. Os esforços para viabilizar a infusão, redução da desigualdade, manutenção do crescimento econômico sustentável, melhoria nas condições socioambientais, são os principais desafios com que grande parte do governo, especialmente na América Latina, se defronta nesta segunda década do século XXI. A função principal do Estado na ação do mundo contemporâneo é a ampliação da forma sistemática e oportunidades individuais,
institucionais e regionais, para cumprir o seu papel da forma adequada na administração pública, nas esferas federal, estadual e municipal, deve estar bem estruturada e atual com a eficiência e a eficácia e a efetividade em favor da sociedade. Então, teve o quê? Esse bem-estar estrutural, da eficiência, da eficácia e da efetividade. Certo? No esforços para melhorar o desempenho dos governos pela sua formação da equipe de trabalho do Estado, especialmente com a prestação do serviço de qualidade à população, com a geração, estimulou o desenvolvimento econômico do país, as instituições são essenciais e diz leis necessárias no processo como um todo, mas não são suficientes. É preciso observar e praticar os valores morais aceitos por todos que garantem o perfeito e permanente relacionamento entre indivíduos e instituições. A efetivação do desenvolvimento sustentável, que completa não apenas o desenvolvimento econômico, mas também o social e ambiental. Exige ações complexas que não dependem apenas do poder público, certo? Não apenas do poder público, mas de o quê? De uma grande parte decorrente do aumento de problemas e estão acentuando nos campos econômicos, políticos, certo? Econômicos, políticos, cultural e socioambiental. A construção de um Estado moderno, inteligente, menos burocrático e que incentive a competitividade pelo aprofundamento da reforma do Estado. Para que isso ocorra, é preciso haver esforços e vontade política do governo para realizar a denominação, reforma mãe, certo? Essa reforma mãe veio para o quê? Ou seja, a reforma da administração pública, que ela teve essa grande reforma, que diante de sua envergadura e complexidade, precisa ser discutida intensamente pelos parlamento e pela sociedade civil, visto que se trata de uma reforma de longo prazo, que interessa a toda a sociedade brasileira, certo? Portanto, o que deve prevalecer é a intensidade da sociedade como um todo, onde os aspectos, a moral tem que aceitar por todos, tem que ser aceita por todos. Bem-estar do cidadão e serviços públicos disponíveis e com qualidade seja prioridade. Então tem que o quê? Tem que ser aceita por todos. É esse bem-estar do cidadão, dos serviços públicos, certo? Tem que abranger o quê? Tem que dar suporte para todo mundo, dar qualidade de vida para as pessoas, com serviços públicos, né? Direito a todos, que essa foi a reforma mãe. Bem, gente, vou ficar por aqui nessa quarta aula, certo? Vamos dar continuidade na próxima aula. Foi bom estar esse momento aqui com vocês, tá bom? Tchau, tchau.